Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de termodinâmica básica, de termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Então, falando aqui, ainda tratando do tópico relacionado, dedicado a comparar a máquina térmica a vapor do tipo ideal, que por sua vez é representada por um ciclo termodinâmico reversível de Carnot, cuja curva isotérmica coincide exata e precisamente em um gráfico bidimensional do tipo pressão versus volume com uma curva que evolui, cujo sistema termodinâmico evolui sob temperatura constante e sob pressão constante. Daí então a curva isotérmica representar concomitantemente uma curva isobárica. Isso vale para a temperatura T1 vinculada à fonte quente, reservatório térmico quente, bem como é válido para a curva T2, cuja temperatura está vinculada, é a temperatura, exatamente a temperatura do reservatório térmico frio ou fonte fria. Muito bem, então, nesse caso, considerando aqui que T2 é igual a temperatura ambiente, e essa temperatura aproximadamente igual à temperatura ambiente, então vamos considerar que T2 é aproximadamente igual a 27 graus Celsius, e então a temperatura na escala absoluta, de temperatura, a escala Kelvin, é aproximadamente igual a 273 mais a temperatura na escala Celsius, e isso é 273 mais 27, aproximadamente aí 300 Kelvin, aproximadamente. Então, nesse caso, considerando essa configuração, o rendimento da máquina, dessa máquina térmica a vapor do tipo real, ou seja, ela também pode ser entendida como uma máquina térmica de Carnot do tipo real, então esse rendimento é 1 menos T2 dividido por T1. Então nós temos aqui 1 menos T1 menos T2 dividido por T1. Então isso é aproximadamente substituindo 453 graus Kelvin, 453 Kelvin relativo a 180 graus, apresentado na aula anterior, no contexto da última aula, e 180 graus Celsius associado à fonte quente, ao reservatório térmico quente. Então 180 graus Celsius é aproximadamente 453 Kelvin menos a temperatura T2, que no caso aqui é a temperatura ambiente de 300 Kelvin. Isso dividido por 453, nós temos aproximadamente 153 dividido por 453, esse rendimento é aproximadamente 0,33, que é aproximadamente 33%. Então, aqui, 33%, então, mais uma vez, recordando que a máquina térmica a vapor, aqui é uma máquina térmica de Carnot, do tipo real. A máquina térmica de Carnot do tipo real, um ciclo fechado, de caldeira condensador, um ciclo
fechado com caldeira e condensador, porque trata-se da máquina térmica a vapor utilizada numa locomotiva antiga, que outrora foi utilizada em locomotivas antigas em relação se referindo aqui a partir desse momento histórico em que nós estamos, então considerando as locomotivas antigas que foram utilizadas há mais de 100 anos atrás, inclusive, o motor térmico era tal que existia uma caldeira com temperatura aproximadamente 180 graus Celsius e a atmosfera. Então, o fluido, a atmosfera, sendo que na transição do sistema de saída, por assim dizer, na porta de saída desse fluido do tipo vapor para a atmosfera, a temperatura está em 100 graus Celsius em uma locomotiva. Por isso nós fizemos o cálculo, verificamos 18% no modelo teórico e 9% na realidade. Então, o motor de uma locomotiva real apresenta um rendimento de 9%, ao passo que o mesmo motor da locomotiva tratado com base em um modelo idealizado, ele gera, do ponto de vista hipotético, 18%. Na realidade, efetivamente, gera 9%. Nesse caso, nós estamos considerando um motor térmico de Carnot do tipo real, com caldeira e condensador, onde o condensador mantém o fluxo do vapor, mantém o vapor dentro do sistema, sendo reaproveitado e reciclado e sendo redirecionado, né, do condensador para a caldeira, da caldeira para o condensador a partir de bombas hidráulicas, de motores hidráulicos, capazes de gerar esse fluxo do fluido, para que o fluido transite do líquido para o vapor na caldeira e do vapor seja condensado do vapor para o líquido no condensador. Então, nesse caso, quando não há essa porta aberta, por assim dizer, para perda do fluido do tipo vapor, então o rendimento aqui é de 33%. Vamos agora aqui ainda fazer algumas observações com base na engenharia, especialmente na engenharia mecânica. Com base na engenharia, observa-se que é não trivial utilizar ou fazer uso de uma fonte térmica fria à temperatura ambiente, a uma temperatura menor que a temperatura ambiente. Ou seja, não, em outras palavras, não é trivial obter T2 menor do que a temperatura ambiente. Tá
temperatura da fronte fria é menor do que a temperatura ambiente.